Tchau, tchau. Bom descanso, até amanhã. Vamos lá, gente. Deixa eu arrumar isso direito, que hoje de manhã o vídeo saiu com uma mancha do lado direito. Tudo bem? E vamos nós. Segue o barco, segunda-feira. Boa lata. Atividades executadas, necessárias. A tarde ainda está muito bonita. Acredito que ao menos o caminho de casa eu vou ter tranquilo, porque está previsto para chegar uma frente fria, já com chuva final de tarde, começo de noite. Não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Tá certo. Esse conceito de um Deus meritocrata é mais assustador do que a meritocracia normal humana. Mas, enfim, é a sua crença e, ao que parece, não se pode contestar crenças. É um pecado mortal você, como é que se diz? Contestar a fé, contestar a crença das pessoas e tal. Enfim. É bastante ofensa, né? É bastante ofensivo que você... Eu acho que não preciso ofender, mas eu acho que eu posso contestar o que eu bem entender, principalmente no meu âmbito completamente particular. Hoje eu peguei um vídeo muito legal, do canal Charles Darwin, mais uma vez, né, um dos ótimos vídeos. Luke Anderson e Charles Darwin são muito bons. Normalmente eu gosto. E, enfim, quero falar sobre ele, quero falar sobre esse assunto. Legal. O título do vídeo é algo. Eu gostei tanto que eu coloquei no Face. Meu irmãozinho fofinho também colocou no Face. Compartilhou o meu. E, enfim, é um videozinho de 11 minutos que fala tanto. Aquele poder de síntese muito bem colocado. Uma moça jovem. Orgulhosamente jovem, né? Ainda bem. Eu sempre fico mais contente quando eu vejo jovens brilhantes. E sempre fico mais triste quando eu vejo jovens pedantes. MBL, opa, desculpa aí. Jovens arrogantes, jovens militantes. Vou ficar até amanhã aqui fazendo joguinho de palavra. E o título do vídeo é alguma coisa no sentido de: por que você continua errando mesmo sabendo que está errado? Ou enfim, alguma coisa nesse sentido. E é extremamente bacana. Ela começa classificando as pessoas. Classificando não, identificando um específico tipo, que é o soldado. O soldado é um cara que ele cumpre ordens e que, antes de mais nada, ele é uma pessoa, ele é
Um cara que age sobre as suas crenças, ele mesmo cumprindo ordens, ele está ali por um motivo. Está falando no ambiente de guerra, tá? Tive a sensação do celular estar tocando. Se você não acender, vai ficar difícil, hein, cara. Bom, e vou ter essa sensação várias vezes. Eu tô com ele no bolso, que é outro. Não, eu troquei o celular num pacotinho aí meio maluco. Só que descobri que esse celular é muito pior do que o meu anterior. Tudo bem, tá funcionando, mas a capacidade de armazenamento de aplicativos dele é uma coisa ridícula. E assim, até eu que não tenho grandes pretensões de aplicativos, sinto falta de espaço para isso. Vamos lá, vamos voltar. Um soldado é uma pessoa que age, ele está arriscando a sua vida, né? Então ele está agindo sob princípios de paixão, do que ele acredita na sua família, no seu país, na sua religião, na sua causa em si, né? E nenhum mal em relação a isso. Mas, antes de qualquer batalha, existe um cara chamado batedor. O batedor é um cara que ele reconhece o terreno, ele vai bem antes. E através do seu poder de discernimento, ele identifica caminhos, possibilidades, identifica obstáculos, ele propõe melhorias, mudanças, ele propõe o caminho. Ou seja, é um cara de extrema importância, estratégica. Então ele tem que ter meio que uma versatilidade de interpretação, né? E enfim. Aí ela para por aí. Ela identificou o batedor, identificou o soldado. Depois nós vamos voltar aqui nesse. É muito louca a sua bikezinha. Provavelmente não deu para pegar aqui para vocês. Ela conta uma história sobre, na Primeira Guerra Mundial, já o avanço do antissemitismo, muito forte, mas apenas culturalmente e não uma questão legal, como se transformou na Alemanha. Mas há muito tempo a segregação aos judeus na Europa é muito forte. E tá bom, eu explico. Eu posso dar um parênteses aqui nessa conversa específica. Muito simples. O avanço, o crescimento e o fortalecimento da cultura ocidental baseada no cristianismo especificamente, era evidente que mais cedo ou mais tarde um movimento antissemita fosse crescer, fosse tomar volume e fosse determinar o futuro de milhões e milhões de pessoas. Estamos falando do povo que supostamente matou Jesus Cristo, não é? Então, você quer o que exatamente? Né? Então, essa é a causa, tá? Eu não vou me alongar muito, porque não precisa. Não precisa. Isso não é uma bandeira contra o cristianismo. Vocês sabem que a minha bandeira é contra qualquer religiosidade que modifique, que determine posições seculares e humanistas. Se não fizer isso, não tem problema. Não me importo com o budismo, não me importo com religiões asiáticas em si, shintoísmo e assim por diante. Mas voltemos. Ela põe ela dá um exemplo de um caso verídico acontecido na França no começo do século XX, em meados da Primeira Guerra Mundial, pelo que eu entendi.
É importante frisar essa questão do antissemitismo, ela é primordial para explicar o problema. Foi identificado, ou era na Segunda Guerra Mundial? Não me lembro, não sei. Foi identificado, não, acho que era a primeira ainda. Na primeira a Alemanha perdeu, né? Foi identificado descoberto que tinha um espião que estava passando informações ao exército inimigo da França. E investigações rapidamente levaram à detenção de um soldado específico. E ele, entre outras coisas, ele era judeu. Entre outras coisas não, apenas ele era judeu. E ele foi julgado e condenado muito rapidamente. As provas foram completamente, em enorme parte, as provas apresentadas foram provas especificamente interpretativas. Dou um exemplo. Foi descoberto que ele, na infância, se interessou na escola por estudar idiomas estrangeiros. Opa, tem um motivo. Desde criança ele já planejava, você entendeu? Foi descoberto que ele era muito inteligente e discreto. Ah, tá, ele usou essa descrição para... Ou seja, foram pegando características básicas tranquilas, nem um pouquinho a mais ou a menos do que qualquer pessoa comum, e utilizando contra ele. Porque era importante a comprovação de que era ele o culpado. O exame de caligrafia, porque interceptaram uma carta com informações do exército francês ao inimigo. E não tinha assinatura, claro que não. Então também uma das provas mais relevantes, por sinal, para a condenação, foi que a caligrafia era parecida. Era parecida. Depois se percebeu que da seta. Vagabundo. Ele tá olhando e falando com o passageiro: olha só como eles são agressivos. É verdade, cara. O meu erro não acontece nada no teu carro. O seu erro mata a pessoa, tá? Vamos lá. Cara, é o seguinte. Deixa eu fazer mais um parênteses. Se você quer participar do trânsito, os dois foram bacanas comigo, principalmente esse aqui, né? Se você quer participar do trânsito, a regra básica é a seguinte: o maior respeita o menor, sempre. O caminhão respeita o ônibus respeita o carro respeita o motociclista respeita o pedestre. E quanto mais acima, mais todos os outros você deve respeitar. A prioridade não é sua, é dos outros. Acabou. Essa conversa não precisa ser explicada, ela é a regra. Então, mude a regra e aí você faz outras coisas. Tá? Enquanto isso, sua revoltinha porque você não anda, você tem um puta carro e não anda, é problema só seu. Compre uma puta moto e ande. Tá? Mas enfim, voltemos aqui. E, enfim, o que ela quer mostrar é que muita gente estava disposto, de todos os lados, a acreditar na culpa daquele rapaz. Então, qualquer argumento apresentado seria o suficiente. Tudo bem, teriam os praxes a se cumprir. Ninguém poderia ser, mesmo no começo do século, mas estamos falando da França, condenado sem que houvesse um ritual específico de julgamento, de apresentação de provas, de defesas e assim por diante. Tratava-se de um soldado exemplar,
É uma pessoa que, assim, não era nenhum herói, mas também não era nenhum... Era uma pessoa cumpridora de ordens, era um rapaz confiável em todos os aspectos, em todos os aspectos. Nenhuma alteração sequer ele tinha no currículo dele. E através dessa condenação, ele teve um ato público de quebra da sua espada e suas insígnias e foi condenado à prisão perpétua numa ilha próxima à América do Sul, que era de domínio da França, mas na verdade era uma ilha deserta. Ele ficou lá, ele foi jogado na ilha. Pelo que eu entendi, isso não tem importância, esse detalhe não tem importância. O que importa mesmo é a continuação. Depois de um tempo, uma outra pessoa, um outro oficial, por pura curiosidade, abriu o processo e verificou incoerências muito claras. E tentou alertar sobre isso, inclusive ao perceber que as cartas de espionagem e as informações passadas continuavam sendo passadas. Mas não só isso. Aí ele foi pegando as provas e olhando e falando, não, prenderam um outro suspeito, só que esse também um antissemita, uma pessoa muito mais próxima da suposição de culpa, e foi simplesmente ignorado. Esse oficial nunca pôde reabrir o caso, e o que torna mais, como é que eu posso dizer, mais valorosa essa briga desse oficial por elucidar direito os fatos, é que ele também era um antissemita. Então ele não teria motivos específicos para lutar pelo outro cara. Que para ele tanto faz, é um judeu a mais na prisão e ele está feliz com isso. Mas antes de tudo ele tinha a busca pela verdade, a busca pelo fato em si, pela análise completa do assunto, para depois poder se emitir um parecer específico. E ele notou muitas incoerências no processo. Foi só isso. Um dever de justiça, pura e simplesmente, e carregado de nenhum sentido de preconceito. Mas, ao que eu entendi no vídeo, ele nunca foi ouvido. O soldado preso faleceu na ilha, ao que parece, e isso não tem também importância para o caso, né? Para a família provavelmente teve e tem. O cara morreu como um déspota sem nunca ter feito nada de errado e escrevendo incessantes cartas ao governo para que reabrissem o seu caso. Enfim, e aí ela volta ao primeiro assunto. Lembra-se do soldado e do batedor? Esse oficial que se interessou pelo caso e passou por cima das suas convicções, dos seus conceitos e preconceitos, e queria simplesmente que houvesse uma elucidação da questão, ele é um batedor. Um batedor no sentido literal da explicação do conceito que ela fez. Então o batedor, ele tem que ser um cara que, antes de outras coisas, antes de outros valores, ele coloca questões universais na frente. Como, por exemplo, o bom senso. Como, por exemplo, o uso do mesmo peso e da mesma medida. Como, por exemplo, um senso de justiça e de conhecimento específico. Como, por exemplo, ficar feliz com a verdade em si, antes de qualquer conceito pessoal que ele possa ter. Então, ela usou essa história para identificar esse conceito da sociedade, este tipo de comportamento em que a gente verifica muito. Eu aqui no Brasil, parece que eu só vejo isso. E será que lembrou alguma coisa que é tão atual para a gente pensar e poder falar? E eu tenho um certo receio de ser mal entendido, mas como eu sou visto por milhões e milhões só nos meus sonhos,
eu abro todo o processo. Vamos lá. Eu, Marcos, pessoalmente, acredito que Luiz Inácio da Silva, agora você vai ficar, né, filhinho? É culpado por corrupção passiva. Acredito que Luiz Inácio da Silva é culpado por quase aceitar um mimo, um apartamento de luxo. Acredito que Luiz Inácio é culpado de aceitar um agradinho de um sítio que fosse para passar uns dias ou que fosse para ficar para ele, reformado de graça, como forma de agradecimento pela força que ele pode ter dado ou pelo olho que ele pode ter fechado para certas coisas. Tá? Então, eu não preciso voltar no assunto. Eu também acho que ele é culpado. Mas temos que tomar muito cuidado como daqui para frente serão feitos os julgamentos oficiais de um Estado de Direito sobre um ex-presidente da República. Porque, infelizmente, e eu falo com o maior pesar possível, infelizmente, o Lula teve essa condenação do Moro apenas e tão somente pelo que o Dallagnol falou lá atrás, a convicção. Se a gente deixar as questões de direito serem tratadas sempre, exclusivamente, por depoimento e só depoimento, num caso desta similaridade. Muitas vezes você não precisa do depoimento, mas não há um único documento, uma única ligação, um único e-mail que possa justificar a condenação. É triste isso, é triste. Mas tomemos cuidado, porque a gente pode chegar a um lugar onde é o que todo mundo quer, então a gente dá um jeito de fazer parecer legal, correto e regulamentado uma atitude pura e simplesmente de convicção. Lembra do soldado? O soldado é a maioria das pessoas. Os soldados somos todos nós, que agimos segundo os nossos preceitos, crenças e valores. A gente luta no nosso dia a dia para essas questões. Não que o batedor também não tenha como objetivo sustentar e correr atrás dos seus. Isso não tem a ver com isso. Mas ele está disposto a abrir os seus valores. Ele reconhece o terreno primeiro para depois fazer uma análise, para depois propor a melhor maneira, a melhor tática possível para o exército tal atravessar e chegar ao seu objetivo. Ele é um cara mais raro, não é qualquer um, você não pode pegar do meio do soldado e falar agora você será batedor. Ele tem que ter um poder de análise, ele tem que ter um poder de crítica e ele tem que principalmente não ser uma pessoa preocupada que os seus conceitos possam estar errados. Isso é muito importante. Por isso que a linguagem é figurativa desde o começo, tá? Nós, em nossa grande maioria, buscamos as provas para mostrar o que a gente quer provar. Que é maior prova? Vamos sair do ramo do direito agora. Esquece o Lula, por favor. E vamos entrar no ramo de assuntos controversos aí. O design inteligente é exatamente isso. Ou seja, você quer provar, você já tem uma visão que é aquilo. Aí você vai pegar um fator, outro fator e outro fator e ficar falando. Ah, mas cadê os fósseis intermediários? Cara, para com isso. Todos os fósseis e todos nós somos intermediários. Que merda que a pessoa tem de achar que ele é o melhor produto da criação e o produto final de uma criação que não vai mais evoluir. É incrível você ver esse tipo de pensamento imperando, mas é uma grande maioria que quer acreditar dessa forma. O design inteligente dá um conforto moral tão grande
tão grande a quem tem algum conflito leve, tem que ser leve, tá? A quem tem algum conflito leve, e aí, vocês vão passar, não vão? Você pirou, né, dona? Pirou, né? Só simplesmente, eu vou pra lá, eu dei a seta. Mano. Bom, voltemos. O caso do soldado é bem importante, sabe? Era aquela coisa, simples assim. Era só você ter um mínimo de senso crítico. Você olharia aquilo lá e falaria, não, vocês estão condenando a pessoa errada. A questão é, todos queriam que ele fosse condenado. Ele já contava como preconceito de todo mundo. O que é Lula? Meu amigo, você pode rir da minha cara quanto você quiser. O Lula conta com o preconceito de uma enorme maioria da população. E é preconceito mesmo. Por que pelo menos 50% das piadas sobre ele tratam do nono dedo? Ô tio, meu Deus do céu. Os caras que estão passeando, né? Mas tudo bem. E assim, tá lá. Analisa direitinho, sem, sabe, com clareza de ideias. Analisa com desejo de verdade e não com desejo de aplacar as suas crenças. Esse é o grande problema. A gente não quer enxergar uma outra coisa, porque essa outra coisa abalaria as suas crenças. E não tem nenhum problema com as suas crenças. Aí eu explico exatamente o meu medo das crenças especificamente. Porque ela tira a noção da verdade em si. A verdade não agrada a ninguém. A verdade, ela só é. E não use esse artifício para o seu Deus. O Deus é, você aceite ou não. Ele é. Você nem sabe explicar isso. E as suas explicações são toscas. Olha que pointer bonito, hein? Bonito esse pointer. Bem cuidado, né? Eu tenho até medo de chegar perto do meu. E, enfim, foi um assunto bem interessante e eles eu não creio que ele foi colocado lá por conta da situação do Lula. Com certeza eu nunca vi o canal Charles Darwin usar esse expediente de política. Nunca vi nenhum viés de esquerda ou direita. Ele é um viés de... Claro que ele está mais chegado para a esquerda justamente porque tendência esquerdista é tendência de dúvida, é tendência de questionamento e não de aceitação. Mas isso não é um fato em si. Não é... a pessoa pode ser conservadora e questionadora, não tem problema nenhum. Conservador é um jeito de ser, é uma forma de ler os valores, mas a forma de agir e como eu coloco, eu não me preocupo se o nosso governo terá um viés conservador ou liberal. Eu me preocupo com o nosso governo ter um viés de honestidade. Eu nunca descartei que nos setores conservadores existem pessoas honestas e confiáveis. Nunca. O que eu tenho muito claro na minha cabeça, isso atualmente, pode ser que eu mude isso, é que as alas conservadoras do nosso sistema político são sim as alas mais corruptas. Isso não define a direita conservadora brasileira, mas define a direita conservadora política brasileira. Aí sim. Porque aí é meio que 100%, entendeu?
É meio que 100%. Se você falar que o PT é 100% da esquerda, você está errado. Agora, linhas políticas formadas por coronéis e por apoiados por coronéis, aí não dá, né, filho? Aí você sabe quem está defendendo que interesse, né? Então, assim, foi bem bacana ver esse vídeo. Recomendo, canal Charles Darwin, o vídeo de hoje. Um vídeo, por que continuamos fazendo a coisa errada sabendo que estamos errados, alguma coisa assim. 11 minutinhos só, fácil de entender, não ocupa o seu dia e não tem grandes complexidades, mas é muito bacana de se ver, muito bacana. Gostei extremamente de saber que não estou sozinho. E gostei extremamente de ver pessoas que conseguem explicar melhor as coisas do que eu. Conseguem ter mais alcance do que eu. A menina parou. Uma se engafinhou aí com a aula de volante. O carro parou, que veio de trás, ia vindo para a esquerda. Ela parou, me viu, parou e me esperou passar. Há um tempo atrás eu respondi um vídeo do Grosten Andrade, Fernando Grosten Andrade, sobre aquela questão da meritocracia. E eu coloquei lá, não sei porque você parou, você já estava passando e eu tô devagarzinho, mas tudo bem. Foi bom que eu vi sua motoca. Já tive uma daquelas, uma CB preta e vermelha, 81, comprada do Mauro. Montão da hora. E aí eu coloquei alguma coisa assim, de que meritocracia é uma falácia inventada por 3% da população dominante economicamente, e que 97% da população que sustenta os 3% acredita nisso. Um cara entrou, não me xingando nem nada, ele foi até bem educado, mas contestando. Sem esforço não acontece, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu coloquei pra ele, entendo, sem esforço não acontece, é claro que sim. Mas se todos se esforçarem igual, e muito, não haverá lugar para o sucesso de todo mundo. Aí ele veio de novo. Nunca vi alguém que se esforça demais não ser recompensado e tal. Eu nem terminei de ler. Mandei assim pra ele: ok, amigo, obrigado. Seguiremos nosso aprendizado com as nossas divergências. Um abraço. Aí ele parou. Porra, mano. Demitri, alguma coisa assim. Legal, tá bom. Mas o que me perturba, não quero nem. Eu podia até entrar pra saber sobre o usuário dele, né? Mas uma dificuldade de aceitar a opinião dos outros. A questão não aceitar a opinião dos outros, aceitar uma coisa. O que ele fez foi querer mudar a minha opinião. Ele queria que eu tivesse outra opinião. Ô, mano, eu penso assim, você pensa de outro jeito, tá tudo bem. Não se trata de estar errado ou certo. Eu acredito que nós dois estamos nas melhores das intenções. Mas normalmente, um meritocrata é um cara que ele esquece fatores externos aleatórios ou acaso. É fácil uma pessoa que tem a ideia da meritocracia não considerar sortes que ela teve no caminho. Ah, tá, mas se eu não tivesse no caminho eu não teria sorte. Ok, beleza, mas alguém que estava junto com você não teve sorte e não teve o seu sucesso. E fez a mesma coisa. Mas enfim, o que eu gostaria mesmo era, quando eu vejo esses vídeos eu fico um pouco animado, mas ao saber olhar em volta, no chão de terra, a gente fica um pouco assustado com o que tem visto. Bom, gente, cheguei em casa. Um abraço a todos. Grande beijo, boa semana.